Podcast do Transporte. Recebendo Maurício Corte diretamente do Chile, onde está a sua Clever Devices fazendo novas investidas aí para oferecer os seus produtos. O que vocês estão oferecendo lá no Chile? Conte para a gente. No Chile é uma licitação internacional e hoje nós estamos com toda a solução completa, né, de hardware a software para a parte de ITS. Então é uma licitação já como era da SP Trans, começou lá em 2015, essa começou em 2017 e essa semana a gente acabou entregando as propostas, né? São 3 empresas internacionais que estão participando. Esse é o 6º maior projeto da América Latina. Então, dentro da América Latina ou da América, ele seria o 7º, 8º, não, 7º. E aí, se ganhamos isso, estamos com dos 7 maiores projetos do mundo, ou da América, nós estamos com 3. Então é um grande avanço para a companhia. Com certeza, sim. Com certeza. Agora, só para lembrar que a Clever é quem está com o SMGO, que vai mexer com a cabeça do trânsito de São Paulo. Agora, você mencionou o atraso, o tempo que leva, assim, é a tecnologia indo mais rápido do que a burocracia? Então, você tem várias situações, né? Você, por exemplo, hoje até eu na apresentação que eu fiz, eu comentei um pouco sobre isso, que é a questão de governança de dados. Então você tem uma SP Trans que tem uma história enorme, ela tem uma base de dados enorme e esse legado ele tem que ser aproveitado dentro da nova solução que está chegando. Então você trazer essa governança de dados para a realidade, ou seja, você organizar os dados, você ajustar os dados para eles estarem efetivamente disponíveis, isso acaba demorando um pouco dentro desses projetos de implementação de tecnologia. Então até eu comentei o que deixando como uma lição para aqueles que sempre estão escutando, né? É muito importante, antes de eu pensar na tecnologia, eu organizar os meus dados. Eu preparar a casa para receber a tecnologia. Porque a tecnologia por si só, ela não faz nada, né? Então ela depende muito da organização que eu tenho da minha casa. Então é aquela coisa, não adianta você trazer tecnologia para dentro da sua casa se você não tiver a infraestrutura de energia adequada, se você não tiver iluminação adequada. Então, esses pontos são importantes. Organizar os dados para poder crescer com a solução. A imagem que eu tenho na cabeça é o dia que chegou um computador num escritório e ali tinha uma parede de arquivos de papel e um precisava conversar com o outro. E é aquela coisa, né? Como que esse cara, que você falou bem, como que esse cara que está em papel vem para dentro desse computador? Então ele pode vir de várias maneiras. Agora, se ele não vier organizado por arquivos, o que acontece? Mesmo que você tenha um sistema de inteligência artificial, por exemplo, dentro do teu computador, ele não vai representar nada. Então esse é o grande desafio que as nossas empresas que já têm uma vivência internacional, já têm uma disposição fora de trabalhando com diferentes tipos de agências, a gente traz agora para cá. Então, esses são alguns dificultadores que vão se colocando no caminho. Mas são atrasos contornáveis, são coisas que a gente vai ajustando e vai colocando a casa em ordem, né? E aí a gente estava falando também nesse sentido de que os governos municipais, estaduais, nacionais, estão aprendendo a contratar, aprendendo a licitar, como é que faz, por onde pega, porque é muito mais impalpável do que falar, vou comprar 5 ônibus, pronto, preço, produto, quero com câmbio, quero automático, enfim. Acabou, né? Fácil. Agora, aí, de novo, essa questão das especificações, das licitações, a gente percebe que o Brasil vem amadurecendo, né? As agências vêm amadurecendo. Eu acho que até o problema de perda de demanda, o custo operacional e a falta de recurso para
ou para colocar como compensatório às empresas, está fazendo com que as agências cada vez mais tenham cuidado numa especificação mais correta, né? E hoje a gente vive muito nesse ambiente da tecnologia, a gente vive muito de narrativa. Então hoje senta aqui uma pessoa, não, porque minha solução tem inteligência artificial. Opa, como é que é? Como é que tem a inteligência artificial? Quais são os requisitos? Como é que você mensura? Qual é o resultado que isso traz? Então, eu vejo que os órgãos públicos estão melhorando muito esse processo na requisição, naquilo que elas requerem. Tá certo. E aí, volta a um ponto assim. Paulistanos, acostumados ao caos de São Paulo, né? Alguns calejados do caos de São Paulo, que levam tempo para chegar em casa, que, enfim, para quem durante muito tempo o ônibus era um bicho, né? Agora começa a se criar uma relação, inclusive a noção de que a prefeitura, o poder público precisa apoiar e tal, mas enfim, esse paulistano ralado com o transporte público, o que ele pode esperar de bom para os próximos anos? E quantos? 5, 2, 10? A primeira coisa que eu vejo que há uma preocupação com a SP Trans, inclusive hoje na palestra eu ouvi do Elcio, né, é uma mudança de perfil, né, uma necessidade de uma mudança de perfil naquilo que eu oferto. O transporte público tem que perder a característica de ser um transporte de pobre. E ele tem a necessidade de começar a atender outros elementos desse ecossistema. Então eu vejo que a solução que estamos implementando, ela vai trazer mais previsibilidade. E esse é um ponto central, porque quando eu trago previsibilidade, o que acontece? Eu passo a dar ao cidadão a autoridade para ele planejar a sua vida durante o dia. E a previsibilidade não significa que eu não vou estar sofrendo os problemas que eu sofro hoje, mas eu vou ter mais disciplina na informação que eu sou capaz de entregar. E eu sempre brinco, o problema do transporte é que ele não consegue dar confiabilidade ao cidadão na sua escolha. Então é muito comum você ver a 9 de julho, por exemplo, você ficar ali analisando os veículos, você vê que passa um veículo de uma linha lotado, passa o segundo com menos gente, passa o terceiro com menos gente e o quarto, na sequência, vazio. Então por que isso ocorre? Porque o cidadão que está esperando o ônibus, ele quer entrar no primeiro ônibus. E ele não tem informação segura de quanto tempo vai chegar o próximo veículo. Então é sempre aquela história. Na Disney é muito comum você chegar lá, olhar uma plaquinha dizendo, em 1 hora você vai chegar no brinquedo. Em 1 hora você chega no brinquedo. Então a previsibilidade e a informação correta, ela vai agregar um valor muito grande ao sistema de transporte de São Paulo. Então esse é um dos pontos centrais. E isso você consegue como? Melhorando o seu processo de gestão da operação. E aí vem outro ponto importante, que a gente tem que começar a mudar a cabeça, como as pessoas pensam. Você não está falando de monitoramento, você está falando de gestão. Você está falando de planejar, você está falando de organizar o seu sistema de transporte. Então eu vejo que o que as ferramentas de ITS elas são capazes de entregar é justamente isso. Uma capacidade para que o órgão gestor ele tenha em suas mãos o sistema e entregue para os operadores o quê? Um planejamento adequado, um tempo de viagem adequado e uma previsibilidade para o cidadão. Então esse é o ponto central do que a gente espera que, como você disse, esse cidadão sofrido, né, ele passe a ter uma situação melhor. E quando eu iniciei a fala, a busca de que o transporte público não deve ser visto como um transporte para pobres, é que a gente traga, então, uma alternativa a mais para que o cidadão use o ônibus. Isso ocorre na Europa, isso ocorre nos Estados Unidos. Então, as pessoas, independente de classe, eles usam o transporte público. Mas, para isso, precisa ter todo um processo gerencial mais efetivo.
É uma questão não só de acreditar, mas como também a experiência precisa ser boa. Sim. Então, assim, agora tem ônibus novos, agora tem ônibus com USB, ok, tudo bem. Mas se ele estiver congestionado com excesso de pessoas, você está perdendo a qualidade. Sim. Né? Isso é um dos grandes desafios quando você trabalha com ambientes não segregados. No ambiente segregado, apesar de que na Colômbia, Bogotá já está saturado, né, são ambientes segregados, que é o Transmilênio, mas é como você faz a distribuição da oferta. Considerando que, e aí entra as questões de inteligência artificial, você pegando a complexidade, o conjunto de dados, e você começa a trabalhar os melhores mecanismos de performance desse veículo. Então, a experiência é uma coisa que ela também tem que ser aprendida pelo cidadão. Como eu disse, eu não entro no quarto, eu quero entrar no primeiro, que está cheio. Por quê? Porque eu quero garantir que eu vou nesse veículo. Então, esse é um ponto. E as pessoas têm que aprender. Quando se instalaram os primeiros USBs nos ônibus, por exemplo, as empresas tiveram seríssimos problemas, que as pessoas colocavam chicletes dentro da... E era um benefício, porém um benefício não entendido. Então, a gente também tem que fazer um trabalho de entender a tecnologia. As pessoas, e isso tem que ser em todas as camadas. A tecnologia que eu entrego, eu tenho que entregar de tal maneira que a pessoa usuária ela tenha o entendimento do benefício que isso está trazendo para ela. Senão, você vai colocar a USB lá, ele vai terminar com chiclete. Aí, talvez porque o raciocínio seja, está gastando dinheiro com USB e falta ônibus para andar. Se tiver uma linha que é muito cheia, muito problemática, acaba vendo assim, está investindo em firula, Sim. né? Em frescura, ar-condicionado, por exemplo, que não é, né? De Ar-condicionado maneira é uma alguma. bênção. Sim. Né? Mas não está resolvendo o problema que é bom, não está. Né? E por isso que eu falo, e falo com o meu pessoal, que nós temos que ter uma preocupação muito grande com o marketing. Né? O marketing do nosso trabalho, a venda que eu tenho que fazer para o cidadão é muito importante. E isso volta no que eu falei. Começar a mostrar que isso não é um transporte de pobre. É um transporte que oferece recursos que precisam ser aprendidos pelo cidadão. E isso que eu vejo que é o grande desafio do poder público também. Começar a construir uma narrativa, né, do que eu estou entregando e o quão bom o que eu estou entregando é. Então isso, de novo, é um trabalho de marketing, não é um trabalho de tecnologia, é um trabalho de venda da tecnologia. E isso é fundamental. E cada vez mais eu percebo assim que os órgãos públicos estão ganhando essa dimensão. Então eu vejo que nós estamos avançando, né? Está caminhando. Tá. E aí nesse ponto sobre marketing e comunicação, o que a gente tem em termos de, principalmente em publicidade e um pouco em comunicação, assessoria de imprensa, esse tipo, normalmente você faz campanhas que são educativas e que são não exatamente chatas, mas são aquela campanha que as pessoas olham e falam, não é isso que eu preciso, isso não me diz, isso não me preenche. Sim. E é o problema assim, é a comunicação para o núcleo correto. Então, às vezes, a gente está fazendo uma comunicação incorreta. Eu estou levando uma mensagem que é uma mensagem que não gera impacto. Então, isso também é um processo de aprendizado. E a tecnologia, por si só, é aquilo que nós falamos. O USB colocado, ele pode ser um buraquinho lá para eu colocar chiclete. Sim. E não a vantagem que isso me traz. Né? O quanto isso pode me ajudar. Então, não adianta eu falar, olha, os ônibus agora têm USB. Não, eu tenho que falar, olha, agora os ônibus dispõem de capacidade para você fazer a carga do seu celular. É diferente a mensagem. Então, é esse tipo de coisa, num aspecto muito simples. Mas, por exemplo, o ar-condicionado.
né? É outro aspecto importante. A própria tecnologia, você começar a mostrar o seguinte, olha, você vai ter nas suas mãos a capacidade, através no seu celular, a capacidade de planejar a sua vida dentro da cidade. E aí começa a despertar outros elementos, por exemplo, a integração com o metrô, integração com trens. Então você começa a construir um ecossistema de um transporte positivo, não de um transporte negativo, porque eu posso falar, tem o USB. Para mim, isso vai chegar como negativo. Você está investindo numa coisa que eu não preciso. Não, eu tenho que mostrar a usabilidade daquilo para essa pessoa. Então, eu acho que essa construção também não está só na mão do órgão público, está na mão das empresas e está na mão das empresas de tecnologia também, de venderem bem o seu peixe, aquilo que eu faço, aquilo que eu entrego, aquilo que vai melhorar, aquilo que vai trazer melhoria para o cidadão. Por exemplo, hoje nós estamos dentro do SMGO, tem o sistema de tag, que é o transporte escolar. Puxa vida, isso é um ganho enorme. Você favorece o direito de ir e vir, né? Você dá condições para que as pessoas usem um recurso público para chegar na sua escola. Então, veja, é uma maneira de eu construir uma narrativa positiva. Não falar, eu tenho tag. Puxa, o que é o tag? Que ganho eu tenho com o tag? Não, você vai ter muitos ganhos. Por exemplo, você pode evoluir até para quê? Para que você tenha o mesmo cartão que o garoto usa para entrar, para usar o ônibus, é o cartão que ele vai fazer a presença dele. E o pai dele vai receber a mensagem, meu filho está na escola. Foi entregue corretamente. Então, veja, são essas coisas que voltam no marketing e na comunicação. Como eu faço com que isso chegue a esse público? Como eu faço com que esse público seja um parceiro do negócio e não simplesmente um usuário do negócio? Ele tem que se entender como cliente também. Não só eu achar que ele é meu cliente, ele tem que se entender como cliente. Então, isso é fundamental. Ontem, na mesa de 50 anos de metrô, eles lembraram um formato que era perfeitamente, um formato que era não comunicação, comunicando, essa era uma comunicação não marketing, mas era ao mesmo tempo uma ação fantástica. Metrô de São Paulo abriu no segundo dia, quando as pessoas foram ao metrô, viram que estava completamente limpo, não tinha um chiclete no chão, não tinha uma ponta de cigarro. Aí no terceiro dia voltaram, estava tudo limpo de novo, o trem estava limpo, a plataforma estava limpa. Investia-se um dinheiro durante a noite, a madrugada, para tirar todo o sinal de algum descuido. Isso criou uma relação de posse, de pertencimento com o metrô, porque assim, de orgulho. E principalmente, eu não jogo chiclete no metrô. No ônibus eu posso até botar na USB, mas no metrô não, porque lá o negócio é... E eu olho com cara feia para aquele que joga. Exatamente. Então você passa a ser um parceiro da solução da iniciativa pública, daquilo que você é dono. Essa política, que é uma política interessante do metrô, é uma política que foi muito forte, muito usada em Nova York, que foi a tolerância zero. Que hoje a gente fala tolerância zero olhando só para a questão de criminalidade. Não, mas é de ocupação do Estado. Se o Estado não ocupa, o marginal vai ocupar. Então, essa é uma leitura nova que nós temos que trazer para o transporte público, que não é uma coisa de pobre. Não, o transporte público é uma coisa que você paga a sua vida inteira através dos impostos e você não usa. Então, é uma coisa de rico também. É uma coisa de classe média também. E dá os recursos para que esse público utilize. E com isso, certamente, a gente vai aumentar a demanda. Então, eu vejo que a previsibilidade é uma das coisas mais importantes para atrair demanda. Porque eu posso programar meu dia, eu posso programar o meu trajeto, eu posso programar, planejar, como que eu vou caminhar pela cidade dentro desse conceito de mobilidade. Muito bem. Então, a gente tem... aguardamos notícias sobre Santiago. Sim. E acompanhamos diariamente os progressos da SMGO em São Paulo e ficamos torcendo para o dia que a gente conseguir
toda essa previsibilidade. Apesar que algumas coisas já estão andando. Por exemplo, moro na Bela Vista e durante uma parte do dia, não toda, eu chegaria mais fácil aqui de ônibus do que de metrô. Sim. Então é uma coisa que é um custo-benefício que você, independente do seu status social, se você sabe ler aquilo, fala, eu vou entrar no ônibus, o ônibus é limpinho, eu desci, eu vim de ônibus. É limpo. Bacana. É limpo, é bem organizado, cuidado. E tem o USB, tem o ar-condicionado. Sim. Então, é esse o conceito que a gente precisa trazer, mas quem tem que se educar para isso também é o cidadão. E o cidadão independe de classe. É aquele que pode usar e deve usar. É um recurso público. Muito obrigado. Tá certo. Foi ótimo. Obrigado, Maurício. Valeu. Podcast do Transporte.